Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra neste dia a memória litúrgica destes 2 bispos da Igreja nascente, São Timóteo e São Tito. Timóteo, que era filho de hebreus, Tito, que era um pagão. Ambos convertidos pela fecundidade do ministério do apóstolo São Paulo. Ontem nós celebrávamos a festa da conversão de São Paulo e dizíamos aqui que por trás de um encontro com Cristo existe sempre um grande chamado. Não se pode separar encontro de vocação, comunhão com nosso Senhor de um chamado, seja ele qual for. Um chamado ao ministério episcopal, como destes homens, ao ministério sacerdotal, à vida missionária, à vida de família, à vida matrimonial. Todas as vocações nascem do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se é verdade que um chamado está ligado ao encontro, o chamado, ele é autêntico na medida em que é fecundo. Uma vocação estéril, ela dá sinais de alerta, porque não se sustenta neste encontro pessoal com Cristo. A vida destes 2 homens, São Timóteo e São Tito, traz por trás a fecundidade do ministério apostólico de São Paulo. Porque é bem verdade que a bondade não se esconde. Está na natureza da bondade ser difusiva. Não tem como esconder algo que é bom. É como um perfume que quando se espalha, quando se derrama, ele é facilmente sentido. Assim é o encontro com Cristo. É irresistível a uma pessoa que se encontrou com Cristo não comunicá-lo. Se isso não acontece, é porque talvez o encontro foi fraco ou não foi um encontro autêntico. É bonito ver na vida de São Paulo os frutos do seu ministério. Paulo produziu santos ao longo das suas viagens apostólicas, ao longo das suas pregações, das suas cartas, do seu testemunho. A sua vida multiplicou outros homens de Deus. E esta liturgia traz para nós também, na nossa vocação,
cada um no seu estado de vida, uma bela mensagem. Nós seremos apóstolos na medida da intensidade do nosso encontro com Cristo. O legado que nós vamos deixar neste mundo para as nossas comunidades religiosas, paróquias, para as nossas famílias, para aqueles que são casados, para os vossos filhos, será um legado fecundo e não estéril, na medida em que o seu encontro com Jesus for um encontro verdadeiro, um encontro autêntico. Se este encontro não se renova todos os dias, a nossa vocação e a nossa fecundidade espiritual corre riscos. Vejam o que é capaz de fazer um homem fiel a Deus. Um homem fiel a Deus produz e multiplica a fidelidade. A igreja reconhece aqui São Tito e São Timóteo, mas imaginemos, meus irmãos, quantos outros santos, e ainda nos dias de hoje, não foram produzidos pela vida fiel do apóstolo São Paulo. Se a infidelidade de um homem de igreja fere, denigre, mancha e envergonha tanto a igreja, o inverso disso é verdade, mas de maneira muito mais bela. A fidelidade de um homem de Deus, ela é capaz de produzir grandes coisas na vida da igreja. Às vezes nós temos a tendência de ficar só com o lado negativo. Os escândalos que acontecem, os pecados, nos assustam e nos cegam, impedindo-nos de ver as coisas boas e a santidade viva e vibrante que ainda existe na igreja. O Papa Francisco disse uma vez que os padres são como aviões. Só se tornam notícia quando caem, mas todo mundo esquece que tem milhares deles voando pelo céu. A liturgia de hoje nos convida a olhar estes grandes homens de Deus, que estão voando alto no amor e na fidelidade de nosso Senhor, que estão dando a sua vida pela causa do Evangelho também nos nossos tempos. Porque ainda que de maneira misteriosa, discreta e silenciosa, a santidade está germinando no meio de nós. O reino de Deus está no meio de nós, discreto, silencioso, mas não sem abundantes frutos. É o mistério da liturgia de hoje, o mistério da vida dos grandes homens de Deus. A repercussão que um homem de Deus causa na vida da igreja, nós estamos vendo a vida destes homens na igreja nascente, é tão fecunda que é capaz de levar outros atrás de si. Cada um no seu posto, cada um na sua missão, podemos também nós tornarmos-nos a partir desta liturgia um pouco mais fiéis a Deus. Qual legado nós queremos deixar para os nossos filhos, para o povo que Deus nos confia? Um legado fecundo ou um legado estéril? Isso depende da nossa escolha. Os santos de Deus já fizeram a escolha deles, deram a vida por isso. Agora, a fecundidade ou a esterilidade está nas nossas mãos. Depende de nós. Nós não podemos ter uma fidelidade condicionada às coisas, às circunstâncias, às pessoas. Não podemos condicionar a nossa fidelidade a Deus naqueles que não são fiéis, que não vivem, que não testemunham. A nossa fidelidade deve estar condicionada naquele que nos chamou e que jamais mudará. Olhando para o testemunho dos santos, que foram homens que não dependeram de circunstâncias, Deus renove hoje
a fecundidade do nosso chamado.